Dia 30 de janeiro comemora-se o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Nossa equipe de reportagem da TV Cultura do Vale entrevistou uma das maiores autoridades gaúchas sobre o assunto, o filósofo dos quadrinhos Gelson Weschenfelder. E para você que está em Montenegro nas férias, aproveite para visitar a Biblioteca da Fundarte. Lá você encontra diversas histórias em quadrinhos no acervo para leitura. Boa diversão! O Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos é comemorado no dia 30 de janeiro, data que foi escolhida porque no dia 30 de janeiro de 1869 foi publicada a primeira história de quadrinho brasileira, As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, de autoria do cartunista Ângelo Agostini. Essa data, o dia 30 de janeiro, ela foi escolhida, porque em 1869 o Ângelo Agostini, considerado o pioneiro dos quadrinhos no Brasil, vai lançar a Vida Fluminense. É um primeiro quadrinho, supostamente publicado no Brasil, que saiu também depois em Inhoquim, A Impressão de uma Viagem à Corte. Por que eu digo pioneiro entre aspas? Porque já há uns anos antes, já tinha outros artistas que já publicaram algumas questões em quadrinhos no Brasil, como no caso aqui do humor político, que vai sair como a Lanterna Mágica, em 1944, aqui até no Rio Grande do Sul. Então, também nos anos 30, finalzinho dos anos 30, já saem alguns quadrinhos em folhetim, porém, foi escolhido como pioneiro, como pai do quadrinho nacional, Ângelo Agostini, porque ele era uma figura, na época da monarquia, uma pessoa que era contra a monarquia, era pró-república, diferente desses outros artistas. Então, foi escolhido esta figura para falar do pioneirismo do quadrinho nacional. Gelson Weschenfelder, o filósofo dos quadrinhos, é uma das maiores autoridades gaúchas sobre HQs. Doutor em Educação, filósofo, professor e escritor, vencedor do Prêmio Jovem Cientista e do Prêmio Ages Livro do Ano, Gelson dedicou a sua vida a estudar as histórias em quadrinhos. Eu sou colecionador de quadrinho há muito tempo. Eu leio quadrinho desde meus 4 anos de idade, então são praticamente 40 anos lendo quadrinhos. E de um tempo para cá eu me dediquei a pesquisar histórias em quadrinhos. Praticamente a metade da minha vida, já vão se fazer 20 anos que eu pesquiso quadrinhos, primeiro com o campo da filosofia, depois no campo da educação, hoje trabalhando com questões psicoeducacionais, criando intervenções para auxiliar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social através dos personagens das histórias em quadrinhos, principalmente as histórias em quadrinhos de superaventura. Então eu tenho hoje o meu vínculo com quadrinhos já é quase um vínculo profissional, como docente, como pesquisador. No Brasil, as histórias em quadrinhos surgiram em meados do século XIX, mas se popularizaram com o lançamento de clássicos como A Turma da Mônica, O Menino Maluquinho, A Turma do Pererê e Tico Tico. Então, a importância do quadrinho ela é múltipla. Primeiro, a gente tem que ver as histórias em quadrinhos como uma arte, Ela é considerada a nona arte, conhecida como arte sequencial. Assim como cinema, novela, elas são artes sequenciadas. Se a gente olhar lá na origem, nos primórdios da comunicação do ser humano, nas cavernas, ou nas paredes, aquelas artes rudimentares, eram artes que contavam história de uma forma sequenciada. Então, o quanto esse tipo de arte é algo tão antigo como as primeiras formas comunicativas ou artísticas do ser humano. Para começar, aí já existe uma importância por ser arte, por ser cultura. Outra questão é que, por ser arte, a arte imita a vida. Então, o quanto a gente consegue ter uma interpretação maior daquilo que está acontecendo em nossa volta a partir da arte. Muitas vezes a arte até pode ser crítica
a determinadas situações, né? Se tu olhar mesmo, né, Angelo Agostini, ele fazia algumas críticas à questão escravista daquele período, uma crítica à monarquia. Então são críticas sociais e políticas, né? Também que a palavra comics, né, que é quadrinhos em inglês, né, comic book, o comic book vem da palavra comic, que é comédia, né, que começava com uma comédia, se rir de determinadas situações. Então, o quanto essas situações muitas vezes estão sendo um retrato de uma sociedade. As histórias em quadrinhos são um modelo de leitura que mistura elementos textuais e visuais, criando a sensação de sequenciamento das cenas. Sem falar que há pesquisas que vão mostrar que as histórias em quadrinhos é a primeira leitura de uma criança e um adolescente, né? Não aqui falando do livro infantil, ela tem até mais texto do que o livro infantil, ela tem uma forma ali de espaço da imaginação, né? Entre um quadrinho e outro existe aquela sarjeta, então espaço para o indivíduo imaginar a ação, né, de um quadrinho para outro, estimula muito isso. E também traz muitas questões, principalmente nesses últimos tempos, né, sobre representatividade e o quanto nós podemos aprender a partir das histórias em quadrinhos, como em diversas ciências, né, estão inseridos ali. Como eu falei, ela é uma arte, e por ser uma arte, ela precisa ser respeitada, né, e o quanto a gente possa aprender muito com esses movimentos artísticos. Muitos falam, né, que o quadrinho é muito importante para a alfabetização, porém vai muito além, né, do que isso. O quadrinho não é só um instrumento para alfabetizar, né, mas assim também incentivar o hábito de leitura, ter uma interpretação melhor de mundo. Há pesquisas que mostram, né, que crianças, adolescentes, até mesmo adulto que lê quadrinhos tem uma interpretação, uma visão maior de mundo do que aqueles outros que ficam só presos na internet, notícias, ou que aprenderam, né, somente as coisas com o livro didático. Então, o quanto esse objeto artístico ele é muito importante para o desenvolvimento e a formação dos indivíduos. Né? Volto a repetir, né, o quanto a gente possa aprender muito